Amigos do História Santos Podcast, a informação não é minha, é do Fábio Lázaro, pelo Esporte por Esporte. Mas a gente checou e apurou, porque eu estou acompanhando o caso do Marcos Leonardo, o interesse do futebol italiano no Marcos Leonardo. E além da Roma, que está prometendo fazer a proposta de 20 milhões de euros, que já prometeu para o Falcão que vai oficializar essa proposta, e já teria oficializado, queria oficializar durante o Mundial Sub-20, a Roma pode ser atravessada. Até porque a Lazio está mais esperta, repito, informação do Fábio Lázaro, confirmado aqui pelo História Santos Podcast, que eu vou colocar para vocês. E assim, vou dar minha opinião antes de te passar a informação. Eu, se sou a diretoria, vou na da Lazio. Vem comigo, like, inscreva-se, ative as notificações e comenta bastante. A Roma da Itália conversa diretamente lá os dirigentes com o Falcão, porque tem entrada, tem conhecimento, foi o rei de Roma. E 20 milhões de euros foi o valor que a Roma prometeu que ofereceria por todos os direitos, por 100% do Marcos Leonardo, tá? No contrato do Marcos Leonardo, eu sempre lembro isso, existe uma cláusula de que se o Santos recusar uma oferta de no mínimo 15 milhões de euros, é preciso dar um aumento substancial de salário para o atleta, ok? Ok. Então, por isso o Santos falava em 20, 25 milhões de euros. Chegando uma proposta de 15, o Santos recusando, tinha que dar mais. A Lazio da Itália já mandou para o staff do Marcos Leonardo uma proposta de 18 milhões de euros. 18 milhões de euros. Só que nessa brincadeira toda, desses 18 milhões de euros, é por 85% dos direitos do atleta. 15% ficariam com o Santos. Ou seja, numa futura venda, futura negociação do Marcos Leonardo estourando na Europa, o Santos, além de ter os 15%, teria o mecanismo solidariedade, que é aquele percentual como clube formador. Então o Santos manteria uma parte de um ativo importante. Podem me criticar, mas eu acredito muito no potencial do Marcos Leonardo. Eu acredito que o Marcos Leonardo, mesmo com esse time mequetrefe que o Santos tem, um moleque de 20 anos, com mais de 40 gols na equipe profissional, com um time mequetrefe, é de tirar o chapéu. E é assim, quando a bola não chega no moleque, não adianta. Ele foi para a seleção brasileira, pegou um time mais agitadinho, com muito mais gente pisando na área, armando o jogo, meteu 5. No Santos ele tem que ficar se acotovelando com o zagueiro adversário, rezando para a bola chegar, que nem para-brisa para lá e para cá. Dá pena de ver o Marcos Leonardo jogando pelo Santos. E a Lazio é um time organizado. Lá está o Felipe Anderson, lembram-se? Meia revelado pelo Santos. É um time mais organizado. O futebol europeu, ele está à frente do futebol brasileiro porque tem mais organização, tem mais obediência tática, técnica. Eu não sou muito fã do futebol internacional. Confesso para vocês, eu gosto demais da Premier League, da Liga Inglesa. Por quê? Porque é trocação o tempo todo. Não interessa se é o City contra o Wolverhampton, sei lá. É trocação o tempo todo, cara. Você nunca sabe quem vai vencer. Por quê? Porque é uma variação tática, é muita força, muita intensidade. E para mim, o futebol europeu é a cara do Marcos Leonardo, que é muito melhor que o Caio Jorge. Vocês entendem? O Marcos Leonardo vai se dar super bem. Então, para mim, a ideia de que do Santos ficar com 15% desse valor, receber 18 milhões de euros, e ainda ter um mecanismo de solidariedade, o Rueda pelo menos vai deixar um ativo importante para o Santos, porque o Marcos Leonardo, ele não vai fazer sua carreira na Lazio. Ele não vai ser um Gabigol que vai bater e vai voltar. Não vai ser um Caio Jorge que bate e volta. Não, esse moleque vai ficar lá, vai ficar por muito tempo, quiçá pela carreira toda, porque o moleque sabe meter gol. E quando esses times europeus procuram jogadores brasileiros, eles veem algumas características. E o Marcos Leonardo, sempre disse para vocês, ele é monitorado pelo futebol inglês, italiano e espanhol, desde que ele estava na base do Santos. Desde os 15, 16 anos. Então, muita gente depois vai falar, caramba, aqui no Santos ele não jogava assim. Põe a mão na consciência, pensa. Eu entendo que é o momento dele sair mesmo. O Marcos Leonardo nesse time, ele pode perecer. Ele pode acontecer com ele o que acontece com o Ângelo. Ele pode ir para uma reserva, porque não é um time que joga para o centroavante fazer gol. Não é um time que é armado, não sei se com o Paulo Turra vai ser assim, porém, é muito difícil o Marcos Leonardo ficar por aqui, até porque o Santos precisa vender, precisa de dinheiro, e o moleque precisa voar, cara. Precisa voar. E o Santos ficando com 15%, confirmada a proposta da Lazio, oficializada, o staff do Marcos Leonardo entrega o presidente Andrés Rueda, eu acho que o Santos tem que pensar, não tem nem que pensar duas vezes, fica com 15%, pega 18 milhões na mão, boa sorte ao Marcos Leonardo e que ele se dê muito bem lá para o Santos fazer mais dinheiro à frente, tá bom?
Informação com opinião. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!